Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos um tema que é chamado COP26. Na verdade, nós vamos falar de COP e da 26, o número que vai se realizar agora no próximo mês de novembro, né? Mas o que é uma COP, né? COP significa Conferência das Partes. Ela já vem dentro do quadro da Convenção das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. A Tudo começou a se desenrolar a partir de 1992. Vamos lembrar vocês que em 1992 nós tivemos a Rio 92, ou a conhecida Eco 92. E a partir daí, que ela foi realmente uma das conferências mais importantes sobre a questão ambiental até os dias de hoje. Apesar que nós tivemos a primeira, que foi em 1972, mas ela foi um embrião, e aí a de 92, no Rio de Janeiro, realmente ela se tornou a mais importante de todas. E a partir de 92, nós temos realmente, né, a designação que essas reuniões deveriam ocorrer anualmente. A partir daí, então, dá-se o nome de COP. A primeira oficialmente ocorreu mesmo foi em 95, de 92, a primeira em 1995. Obviamente, esse espaço de tempo foi para a organização dessa primeira. De lá para cá, nós tivemos todos os anos, com exceção do ano passado, né, que o ano passado nós tivemos o período da pandemia e nós tivemos só reuniões prévias. E em 1995 nós tivemos em Berlim, na Alemanha. Quem que participa dessas COPs? A participação, basicamente, é dos delegados, né, de cada país, são representantes de cada país. Também nós temos aí representantes de ONGs, de jornalistas, um pouco da chamada sociedade civil também participam. Há um grupo de cada país que vai exatamente para a cidade onde vai se realizar exatamente essa reunião. As reuniões anuais, basicamente tudo que é aprovado tem que ser por consenso. A discussão que se tem, basicamente, é uma discussão prévia, obviamente, mas essa reunião, ela para alguma coisa ser aprovada, tem que ser no consenso. É por isso que tudo é um processo muito lento, né? Muito burocrático, digamos assim, né? Essas reuniões, geralmente, elas ocorrem mais ao final do ano. É o caso deste ano que nós vamos ter agora em novembro. No final de cada COP, se tem uma agenda, ah, onde vai se designar uma nova cidade no ano seguinte e uma agenda que o que é que vai ser discutido, né, no próximo ano. Apesar de que as discussões elas não ficam somente para as COPs, ao longo do ano algumas coisas são discutidas, tá? Mas a COP é a reunião onde se avança muito e se aprova, como eu disse, por consenso. Quando os países participam dessas COPs e assinam os acordos finais por consenso, digamos assim, não é uma garantia de que tudo que foi discutido e sair uma resolução, alguma coisa, né, vai se cumprir. A aplicação é basicamente interna, ou seja, cada país participante das COPs, elas vão para lá, assinam os documentos e a atitude do país é que vai determinar se ele realmente vai cumprir internamente essa agenda ou não. Muitos países vão, assinam e internamente não executam nenhuma das atividades previstas ou das normas previstas. Isso se torna bastante complicado, né? Mas, enfim, nós tivemos algumas COPs importantes ao longo dessa história, que começa lá em 1995. Nós tivemos a COP de número 3, por exemplo, que ela é a COP de Quioto. A COP de Quioto foi em 1997. Lembrar que é aí que nasce o famoso Tratado, né, de Quioto. Na verdade, era um protocolo que se transformou num tratado e depois demorou um certo tempo ainda para uma execução de todo o projeto que é esse protocolo de Quioto. Lembrar bem que o protocolo de Quioto, quando ele foi criado, o primeiro grande protocolo para se reduzir a poluição atmosférica. Ele era muito rígido, autoritário, né? Demorou para ser implementado, mas quando ele atingiu um número mínimo de países, que na época eram 40 países, ele entrou em execução. Muitos países fizeram avanços, mesmo que o tratado ele era muito rígido ou autoritário. Nós tivemos uma outra COP,
que é a COP número 21, que ela ocorreu em 2015. Essa COP é importante porque ela é chamada COP de Paris, e ela, exatamente dentro dessa COP, nós vamos ter o Acordo de Paris, que é semelhante ao de Kyoto. Na verdade, é a única coisa que ele vai substituir Kyoto. Como Kyoto era um tratado muito rígido, muito autoritário, muitos países, principalmente nós sabemos os Estados Unidos, ele pleiteou durante um período muito grande alterações do Tratado de Kyoto. E aí ele conseguiu, manobra de vários países também, de que na COP21 em Paris ele fosse substituído. E ele foi substituído, nasceu esse acordo, Acordo de Paris, alguns chamam de Tratado de Paris, e ele tem uma novidade, né? Ele é mais, digamos assim, mais moderado do que o Kyoto. E era isso que os Estados Unidos queria, muitos países, né? Que fossem metas que todos pudessem cumpri-las. É evidentemente que nós tivemos aí alguns retrocessos, digamos assim, por ele ser mais moderado. Bom, o próprio governo americano, recentemente, o governo anterior do Donald Trump, ele basicamente ele se retira totalmente desse Acordo de Paris. Os Estados Unidos lutou exatamente para criar um tratado mais moderado e depois se retira dele. Por isso que eu disse anteriormente que muito que é discutido nessas COPs, a questão da execução dessas normas é interna, né? Bom, enfim, os Estados Unidos esse ano, um novo presidente, o Joe Biden, ele retorna ao Acordo de Paris. E ele tem aí alguns projetos realmente para ingressar nesse processo de redução também da poluição atmosférica. E nós vamos ter exatamente agora, né, em novembro, a COP26, que é a COP que vai ocorrer na Escócia, na cidade de Glasgow. Bom, essa COP ela vai basicamente ser nesse final de ano, logo depois de um relatório, né, que a ONU divulga. Na verdade, é um órgão da ONU que divulga, que é o IPCC. IPCC é um órgão chamado Painel Intergovernamental, né, de Mudanças Climáticas. É aquele organismo da ONU que tem uma série de cientistas que pesquisam no mundo sobre exatamente alterações climáticas que o planeta possa ter no futuro, em função da ação antrópica e principalmente da queima de combustível fóssil. E esse relatório saiu em agosto, né? E lá nesse relatório se diz que, se nada for feito, nós teremos nas próximas décadas uma temperatura basicamente subindo em torno de 1,5 graus no planeta. Bom, se a temperatura do planeta vai subir 1,5 graus, né, nas próximas décadas, nós teremos alguns eventos extremos, né? Os eventos extremos, basicamente, seriam desde processos, né, climáticos de baixa umidade em algumas regiões, estiagem, chuvas intensas em outras, né, furacões e outras situações mais que são chamados eventos climáticos extremos. Nós temos aí dentro, basicamente, dessa COP, alguns objetivos, né, para serem discutidos para que isso não ocorra, ou essa temperatura não se eleve 1,5 graus nas próximas décadas. O objetivo maior mesmo é colocar um limite, né, para a utilização dos chamados fósseis, dos combustíveis fósseis, e principalmente aí no caso de petróleo e carvão. Alguns dizem até que há uma proposta mais assim radical, que seria banir o combustível fóssil. Eu acredito que isso não, pelo fato de que nós temos todo um sistema produtivo, capitalista, né, uma cadeia produtiva no planeta todo, que não vai se desmantelar, digamos assim, de uma hora para outra. Nós temos também uma discussão que vai vir em novembro, provavelmente, na questão dos recursos financeiros. Principalmente, eles calculam uma faixa de 100 bilhões de dólares, principalmente para os países mais pobres, que seriam recursos financeiros para que os países mais pobres possam controlar melhor a emissão de gases aí do efeito estufa. Tem algumas outras questões que estão sendo discutidas e que provavelmente essas já estão em curso, algumas, né, que são sobre os automóveis, os carros, né. Nós temos uma tendência muito forte no momento de carros com emissão zero de poluentes, portanto carros principalmente elétricos. A questão também tem uma discussão sobre redução do metano, de modo geral,
Isso vai de encontro a algumas atividades econômicas, mas deve ser discutido também. Eles acreditam muito, né, nas discussões, meio que no geral, sobre poluentes, né, principalmente, mas também uma grande questão voltada à questão ambiental, as florestas, porque as florestas elas fazem a chamada captura de carbono, né? Enfim, há uma série de discussões que vão se realizar agora em novembro, né? Mas aí a pergunta fica, né? E o Brasil? Né? Como que o Brasil se encaixa, digamos assim, dentro dessa COP? O Brasil, desde 92, como eu coloquei para vocês, é um país que sempre esteve bem na vanguarda, principalmente em questões de energias limpas. Nós começamos com esses projetos de energias limpas bem anterior à questão de 92, da Rio 92. Questão de utilização, por exemplo, do etanol aqui no Brasil, vai de encontro a essa situação. E nós temos também aqui todo um processo de legislação ambiental, né? Apesar que o Código Florestal nosso ele foi modificado em 2013, houve alguns retrocessos também, mas nós temos um Código Ambiental antigo que é de 1965, que contribuía muito para a preservação de florestas e principalmente matas ciliares, as margens de rios, topos de morro. Perdemos um pouco em 2013, mas o Brasil é uma liderança já há décadas, né? Bom, o Brasil ele é representado nessa COP, sempre foi, né, dessa maneira, representado pelo Ministério das Relações Exteriores. Obviamente que nós temos outros ministérios aqui no Brasil, que é o do meio ambiente, tem a área também de ciência e tecnologia, desenvolvimento, indústria e comércio. Ah, também temos o Ministério da Fazenda, Minas e Energia, são vários setores, os ministérios presentes ou com algum tipo de representante dentro dessa COP, fazendo parte, digamos assim, do time brasileiro. Obviamente que o Brasil já vai com uma opinião formada sobre as discussões que já estão em andamento, né? É uma espécie de prévia interna aqui no Brasil, e o Brasil já leva para dentro dessa COP essas discussões. Não vai chegar lá exatamente com a mão abanando, né? Sem nenhum tipo de informação. São relatórios, são situações, né, que os representantes do governo levam para essa discussão, opiniões, né, aquilo que o Brasil também pensa sobre essa questão. Bom, como o Brasil vem já se engajando desde 92, ele é uma grande liderança, digamos assim, e é visto, né, dentro das COPs como um país realmente que faz um trabalho realmente de preservação ambiental. No entanto, nos últimos anos, nós temos aí alguns problemas relacionados à visão do governo sobre essas questões. Pode ser que não aconteça, mas, de um modo geral, o Brasil pode ser pressionado dentro dessa COP, porque ela deve tomar algumas decisões, né? O Brasil pode sofrer até um certo isolamento dentro dessa COP, pelo fato de que alguns acontecimentos internos dentro do Brasil e atitudes recentes do governo brasileiro não tem agradado muito. Aliás, o Brasil não tem participado muito, nem virtualmente, de algumas reuniões de algumas áreas ambientais que foram programadas mesmo com o período da pandemia. O que está pegando um pouco lá fora, que é a visão que você está tendo do Brasil, nós tivemos sempre queimadas aqui no Brasil, mas pelo menos assim, em termos de palavra, né, de governo, sempre empenhados, né? Então as queimadas estão sendo vistas lá fora como um índice que está aumentando no Brasil. Então isso é negativo para o Brasil. Também tem algo relacionado que eu já comentei com vocês, que é sobre terras indígenas, é o avanço do setor econômico, de alguns setores da economia possível, né, em terras indígenas. Há também relatórios de ONGs do Brasil, muito negativos lá fora. ONGs também estão perdendo muito espaço, né, dentro dos últimos anos no Brasil, e elas são muitas vezes pressionadas, e elas têm relatórios que podem levar o Brasil a esse processo de isolamento, né? O governo mudou muito, principalmente do ano passado para este ano, mudou muito sua postura. Então ele já fala um pouco mais em harmonia, ele já tem algumas falas no sentido, por exemplo, de relatar nessa COP 26
alguns avanços que o Brasil conseguiu. Então, pelo menos essa postura mudou. Isso é bom pelo fato de que pode ser que as coisas não deixem o Brasil um pouco isolado, né? Uma das questões que tem feito que o Brasil mude um pouquinho essa postura e voltar a ser um dos principais, né, na área ambiental do planeta, alguns setores da economia brasileira que estão preocupados com essa imagem, uma repercussão do Brasil lá fora. Entre os setores, eu poderia dizer para vocês que são setores principalmente do agronegócio. O Brasil é um país que é um grande exportador de alguns produtos agrícolas, tem uma economia muito dependente desse setor, alguns produtos primários, a minerais também, né? Então, essa preocupação de que se a imagem do Brasil for negativa lá fora, possa repercutir exatamente nesses produtos. Há falas de alguns presidentes, inclusive aí fora do Brasil, dizendo sobre essa questão da queimada, do avanço, né? Principalmente, por exemplo, da soja em regiões da Amazônia, e aí uma certa pressão. Obviamente que ainda nós temos um mercado muito grande ainda no mundo sobre esses produtos, há quem ainda necessite muito, que é o caso principalmente da China. Então eu acho que as coisas realmente estão voltando um pouco a essa questão da harmonia que eu falei para vocês, que é entre o setor do agronegócio e o próprio governo, né? Que nós temos um mercado também para zelar. Nosso produto precisa entrar no mercado externo, ele não pode ser rejeitado, né? Então é uma questão de harmonia mesmo entre as várias partes. Há também uma preocupação na próxima discussão, em novembro, que é sobre mercado de carbono. Isso é uma questão importante, né? Porque podemos ter o que nós chamamos de monetização da questão do mercado de carbono, os chamados créditos de carbono. É uma situação que mais cedo ou mais tarde vai ocorrer isto, né? Você vai ter compensações, alguns países desenvolvidos provavelmente, né? Nós teremos aí recursos financeiros oriundos desses países, exatamente para a preservação dos nossos recursos naturais. Nós vamos esperar a reunião, evidentemente em novembro, e nós voltamos a falar um pouco mais sobre isso também. Ok? Tchau, muito obrigado.